Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público, iniciando a sessão da segunda Câmara, julgamento de processos, processo 17.554, que tem como relator a Sua Excelência Conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço, Excelência, nobre Procuradora Ana, Conselheiro João Ribeiro. Excelência, se considerarmos que os processos que aqui estão para julgamento têm similaridade aos anteriores de sessões seguintes, eu peço para que julgue em bloco processo 17.554, bem como 19.055, por tratar-se de apuração de responsabilidade e contratação de servidores no município de Sena Madureira, bem como os processos de 13.528 a 19.629, por tratar-se de aposentadoria remunerada, que já temos também decisões contínuas desse tribunal quanto à espécie. Assim sendo, Excelência, eu faculto que Vossa Excelência transmita a palavra à nova procuradora para a sua manifestação. Ouço o Ministério Público, julgamento em bloco, senhora. Nada opor, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro, julgamento em bloco, com a palavra da Sua Excelência Procuradora. Ele já quer que eu fale, né? É até o número? Não, são dois. São dois os primeiros, depois são os outros. Processo 17.554/2013-90, por a responsabilidade na contratação da servidora Luziete Queiroz de Moraes. Trata-se de apuração de responsabilidade dos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes, prefeitos de Sena Madureira, no período de março de 2005 a novembro de 2012, sobre a contratação da servidora Luziete Queiroz de Moraes na função de técnica de enfermagem. O procedimento em tela teve origem nas informações colhidas pela Justiça do Trabalho por ocasião de reclamação ajuizada pela empregada. Relatório técnico da 4ª Inspetoria constatou a violação ao artigo 37(2) da Constituição Federal de 88. Regulamentos citados, os gestores se manifestaram. O senhor Vanderlei Zaire Lopes apresentou sua defesa de folhas 33 e 39, cujas alegações não foram suficientes para modificar o entendimento inicial, bem como acrescentou a informação de que a alternância no comando do Poder Executivo dificultou a gestão municipal, sobretudo no que tange aos servidores públicos. O senhor Nilson Roberto Ariel apresentou as defesas de folhas 41 e 47 e acrescentou a informação de que seria inviável promover a dispensa dos profissionais sem concurso ante a falta de recursos financeiros para custear as indenizações, entre outros problemas dali decorrente. O processo foi remetido ao MPC no dia 13 de julho de 2016. Compulsando os autos, verifica-se que o período laboral do empregado contratado irregularmente foi de março de 2005 a novembro de 2012. Os gestores não comprovaram a necessidade da contratação nem a manutenção do contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, citada em suas defesas, contrariando o disposto no artigo 37(9) da Constituição Federal de 88. Ante o exposto, considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Com relação ao processo 19.055/2014-40, também de apurar responsabilidade, a única novidade que nós temos aqui nesse processo é que o relatório técnico complementar, concluiu que não restou demonstrado o excepcional interesse público para enquadrar a contratação também da servidora Francisca Vieira de Holanda, também pelo município de Sena Madureira, também como responsáveis os senhores Nilson Roberto Ariel, Vanderlei Zaire Lopes, Manuel Augusto da Costa e Antônia França de Oliveira Vieira. Sugerido a responsabilização dos senhores Vanderlei Zaire Lopes, Nilson Roberto e da senhora Antônia França de Oliveira Vieira, que foi citada para apresentar a defesa antes do prazo prescricional ordinário de 10 anos, conforme incidente de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
Acordo 1441 de 2016. Aqui a análise está levantando de que houve esse incidente de uniformização e que o prazo prescricional, que alguns antes entendiam que era de 5 anos, passa a ser de 10. Então, da análise das peças constantes dos autos, verifica-se que a contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho, por afronta ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas para apurar a responsabilidade nesta esfera. Cabível, portanto, a responsabilização dos gestores do período, inclusive da senhora Antônia França de Oliveira Vieira, se levarmos em consideração o prazo prescricional de 10 anos, com base no incidente de uniformização, e não a jurisprudência da Corte, que tem aplicado a prescrição quinquenal das multas. Ante exposto e considerando que restou caracterizada a violação do dispositivo constitucional, este MPC opina pela aplicação das multas aos responsáveis, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Excelência, assim sendo, eu adoto e incorporo e transcrevo da íntegra o parecer ministerial, também meu voto pode ser diferente, e complemento pela aplicação de multa ao senhor Manuel Augusto, pela não aplicação de multa ao senhor Manuel Augusto da Costa nos processos 17.554/2013-90 e 19.55/2014-40. 2. Pela não aplicação de multa à senhora Antônia França de Oliveira Vieira no processo 19.055/2014-40. E 3. Pela aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Areal de Oliveira e Vanderlei Zaire Lopes, no valor de R$ 357, de acordo com a decisão por maioria contida no Acordo 302/2015, segunda Câmara TC Acre, de 22 de julho de 2015, nos processos 17.554/2013-90 e 19.055/2014-40. Excelência, é o meu voto. São os meus votos. Em votação, conselheiro José Augusto. O conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. A presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Processo 13.528, que tem como palavra sua excelência o conselheiro José Augusto. Eu havia solicitado anteriormente, excelência, o julgamento desses processos também até o processo. Pois não, nobre conselheiro. 19.629, faculta. É o 19.629, certo? É. Pois não, julgamento em bloco dos processos de Vossa Excelência. Da mesma forma, já tinha passado a Vossa Excelência a palavra da nova procuradora, a similaridade de todos os votos. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos civis e militares. Nós temos 2 reservas, em que a análise técnica verificou que se encontram dentro das normas pertinentes à espécie. Com relação às aposentadorias dos servidores da educação, nós verificamos apenas no 17.055/2013-50 a ocorrência de promoções tardias. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro das inativações em tela, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e, no caso do 17.055, também pela comunicação da servidora para as providências que ela entender cabíveis. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Excelência, agradeço ao procurador, ao conselheiro Valmir Ribeiro. Neste caso, então, em todos os processos, eu voto. 1. Pela legalidade e registro de todas as aposentadorias. 2. Pelo encaminhamento de cópias de todos os processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis. 3. Pela comunicação em todos os processos ao sindicato da categoria dos servidores ou das servidoras, para conhecimento e providências que entender necessário junto também ao Acre Previdência. 4. Pela notificação dos servidores ou servidoras para que tomem conhecimento da decisão desta Corte de Contas nos processos número 13.528/2009-40, 13.528/2009-50, 14.551/2010-30, 15.654/2011-01, 15.748/2011-50, 18.268/2013-80 e 19.629/2014-00. 5. Para que adote as providências que entender cabíveis do processo número 15.748/2050,
quanto a eventuais valores percebidos a menor, em razão do enquadramento incorreto no período anterior ao ato da aposentadoria. Está no regimento interno do Tribunal, artigo 172, combinado com a resolução TCU 2006-2007, artigo 6, parágrafo 1º, inciso 1. Finalmente, 6. Pela determinação à Previdência, no processo número 15.648/2011-50, a efetivação dos assentamentos funcionais da servidora quanto ao enquadramento incorreto no ato de aposentadoria. Regimento interno TCA, artigo 172, também combinado com a resolução TCU número 206/2007, artigo 6, parágrafo 1º, inciso 1. São os meus votos, Excelência. Tem um processo que Vossa Excelência falou que está mandando registrar no assento do servidor, no acto de previdência, e essa Corte tomou já a decisão que não precisa o registro no assento do 24.8. 15.748. É o último processo. Eu retifico, com Vossa Excelência tem razão, eu retifico e prossigo com o voto. Pois não, nobre relator. Em votação, conselheiro José Augusto, sem a anotação do... Eu acompanho o voto do conselheiro José A Augusto. presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator. Encerrado a pauta da Sua Excelência, conselheiro José Augusto, vamos ao processo 13.236, que tem como relator a Sua Excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que passa a palavra. Senhor presidente, eu pediria que suspendesse a sessão por 2 minutos. Senhor presidente, nobres conselheiros, Ministério Público, quero dizer que estamos aptos a reiniciar a sessão da minha parte. Pois não, nobre conselheiro, iniciamos a sessão com a palavra Vossa Excelência, com o processo 13.236. 13.236. Senhor presidente, ouvido o Ministério Público, meu nobre par, doutor José Augusto, eu gostaria de julgar em bloco o processo 13.236, 17.090 e 17.137. Pois não, nobre conselheiro, já que foi dada a julgamento em bloco anteriormente, já podemos julgar em bloco os processos de Vossa Excelência. Relatório. Tratam os presentes processos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais: Maria das Graças Lopes Teixeira, Maria de Fátima Alves da Silva e Naide de Melo Bezerra. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que as servidoras preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às respectivas aposentadorias. O Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis do Estado do Acre, vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, isto posto, cabível o registro das inativações neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. Visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas,
Concluo votando, primeiro, pela legalidade e o registro da aposentadoria em todos os processos, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão. 4, após, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, nobre conselheiro, doutor José Augusto. Em votação, conselheiro José Augusto. A presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator. Processo 17.037, que continua como relator, Sua Excelência, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Este processo também é como o processo anterior. Eu gostaria de votar em bloco o processo 17.037 e 17.055. Pois não, nobre relator, julgamento em bloco dos dois processos. Relatório. Tratam os presentes processos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Francisca Chaves de Azevedo Braga e Eunice de Matos Silva. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª GCE, constatou-se que as servidoras preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às respectivas aposentadorias. No entanto, observa-se em ambos os processos que as progressões das servidoras se deram de forma tardia, o que pode ter provocado prejuízos financeiros às mesmas. O Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio de previdência social, ao regime próprio de previdência. E a análise técnica procedida verificou que as aposentadorias, que as inativações em tela não estão dando ensejo a nenhum pagamento irregular e encontram-se dentro das normas pertinentes. No entanto, como já levantou o nobre conselheiro, observou-se a ocorrência de promoções tardias, que foram corrigidas com o advento da Lei 274, né? Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da comunicação dos servidores para os fins que entender cabíveis. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto, visto e analisados os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª GCE, bem como nos doutos pareceres do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, concluo votando. Primeiro, pela legalidade e o registro da aposentadoria em todos os processos. 2, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão e providências que entender cabíveis face às suas progressões tardias. 4, após
pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em votação, o conselheiro José Augusto. A presidência acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 9.288. Ok, senhor presidente. Assim como os dois processos já julgados, eu gostaria de julgar também este processo em bloco, ou seja, é o processo 9.288, 9.293, 9.306, 9.325, 9.330 e 9.335, senhor presidente, tendo em vista o resultado ser igual. Pois não, nobre conselheiro, julgamento em bloco dos processos de Vossa Excelência. Muito obrigado, relatório. Tratam os presentes processos de incorporação salarial dos servidores públicos estaduais, Giselda Furuno da Silva, Maria Inês das Graças Fontinelli Gouveia, Maria Lúcia dos Santos, Lúcia da Silva Schmidt, José Simplício da Costa e Manuel Moutinho da Conceição, pela regra prevista no revogado artigo 67, artigo 67, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 39 de 93. A análise técnica conclusiva procedida pela 4ª IGCE apurou que o Judiciário decidiu, à época, pela regularidade da incorporação em casos análogos. É importante ainda relatar que referidas incorporações vêm sendo concedidas há mais de 17 anos. O Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Estou de ordem, senhor presidente. Só título de correção para ouvir, estava ouvindo atentamente essa questão das incorporações. Eu vi um nome que me é muito próprio e faltou, se me falha a memória, eu fui deixar de ler o primeiro nome. Ele falou Manuel Moutinho da Conceição, falta Fernando. Manuel Moutinho da Conceição, exatamente. É Fernando, né? O primeiro nome é Fernando. Fernando Manuel Moutinho da Conceição. Isso. Manuel com U, viu? Ok. Está com U. Pois não, obrigado, nobre conselheiro, o decano desta corte. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação desta Corte de Contas para registro das incorporações salariais dos servidores aqui nominados. A instrução apontou em todos os processos que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. Verificou-se também que os feitos encontram-se parados há mais de 10 anos, sem que tenha ocorrido análise ou discussão interna quanto à legalidade ou não da despesa de que trata. Ante o exposto, o MPC opina pelo arquivamento dos feitos sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno da Corte. São os pronunciamentos, senhor presidente, para todos os feitos. Com a palavra, a Sua Excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. Visto e analisado o presente processo, consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como os outros pareceres do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, e tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a efetivação da incorporação em todos os processos, concluo votando pelo arquivamento destes autos sem resolução de mérito
em nome do princípio da segurança jurídica e com fulcro no artigo 485, inciso 6º, do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente, nobre conselheiro José Augusto. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho o relator, excelência. A presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator. Encerrado a pauta dos votos dos processos da excelência do conselheiro Valmir Ribeiro, eu convido a sua excelência, o conselheiro José Augusto, para presidir a sessão, enquanto eu posso julgar os processos de minha relatoria. Prosseguindo, eu faculto a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, com o processo 15.724. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro. Senhor presidente, após ouvir o Ministério Público e nobres pares, eu gostaria de julgar em bloco os processos de minha relatoria. São os processos aqui, número... 15.000. O número é o 20 da pauta, do lado esquerdo. Eu vou citar os números ao lado esquerdo para mim não me... É o 20, o 21, o 40, o 43, o 44, 45, 20, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, os 66, 68, 69, Calma. 60, Dos 50 foi para onde? 51, 52 e 53. Aí tem o 66, o 68, o 69, o 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76. Até o 76. Eita. Do 68 ao 76, direto. 68. Do 68 ao 76. Ok. Prossiga. Eu fiquei no 63. É porque ele vem aqui desde os 60 embordoado aqui. 63. 63 vai até o 76. 63. Não, aí 63 passou para 66. Também me perdi. Não, 53. Ele começou no 40. Ó, vou repetir. Eu anotei até o 63. 20, 21. Não tem o 63 aqui não. 20, 21, 22, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 66... 66, né? 66. 53 foi para o 66. 53, aí vai para o 66. Aí 69, do 69 até o 76. 70, 71, 72, 73, 74 e 75 e 76. Ok. Certo? Ok, senhor relator. Anotado. Uma graça. Não entendi esse dele, mas tudo bem. Obrigado, nobre presidente, nobre procuradora, conselheiro Valmir Ribeiro. Todos os processos, trata-se de aposentadoria de servidores, e esses processos tiveram o trâmite normal nessa Corte de Contas, já bem analisado pela 4ª GCE, e todos com o parecer ministerial. São os relatórios. Sua palavra, Sua Excelência Procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio de previdência social,
né, onde a análise técnica considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, posto que no momento da análise, eles não estavam dando ensejo a nenhum pagamento irregular, né, e estavam dentro da legalidade. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo de notificação dos servidores, tendo em vista que aqui também nesses processos ocorreram em algumas situações promoções tardias, em outras a letra não está correta, né? Então, aqui nós pedimos, onde a letra não estava correta, nós pedimos o registro nos assentos funcionais, o que já não é mais possível, tendo em vista o procedimento de uniformização de jurisprudência, que o acordo ainda não foi publicado, mas já saiu de que não precisa fazer esse registro. De qualquer forma, no momento da análise, as letras já estavam corrigidas em face da Lei Complementar Estadual 274. São os pronunciamentos, senhor presidente, para todos os fins. Retorno ao seu silêncio relatório para Senhor presidente, o mesmo entendimento pela legalidade do registro, sem a determinação, sem já julgada a uniformidade na sessão plenária do dia 11 de agosto, deixe de determinar o Instituto de Previdência Social do Acre Previdência as anotações sobre a promoções exercentes do processo concedida às pretérias estejam atualmente corrigidas legalmente pela Lei Complementar Estadual 274. Sem o prejuízo de que também deva conter o enquadramento correto nos processos que cabe de acordo com a legislação à época. Pelo encaminhamento de cópia do processo de estudo de providência do Estado do Acre para as providências cabíveis, pela notificação da servidora para tomar conhecimento dessa decisão, após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Fora decidiu sua unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, continua com a palavra. Agora com os processos 16.522, 16.517. Prossiga, 17. Presidente, na sequência... Na sequência, o que Vossa Excelência deseja? Desculpe. Na sequência que nós estamos aqui, o processo que vem é o processo da pauta, é o 32. 32. Aqui do... 23, Excelência. E o 23, tu não pulou? Não, Pulou, Está pulando aí. 23. 32. Desculpa. Realmente começa com o processo 23, Isso. Ok. o 24, Isso. o 25, 26, 27, 28, 29 e 30, até o 31, do 23 ao 31. Aí pula o 32, vamos para o 33, 34, pula o 35, vamos para o 36, 37, 38, 39. Pula o 40. Vamos para o 41, 42. Aí vamos também pular para o 54, 55, 56, 57, 58, 59. 46 fica fora, não? Fica. 47 também? Vai para o 42, aí pula para o 54. 54, ok. Já? Ok. Aí vai para o 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65. É. 67 fica fora? Você vai fazer Fica. outro bloco. 65, né? O último. Até o Não 65. sei por que 67, outro bloco? Assim. É, É. até o 65. Prossiga. Obrigado, nobre presidente. Senhor presidente, também são todos processos de aposentadoria e todos os processos teve seu trâmite normal nesta corte, todo o comparecer da quarta e todos estão aptos ao seu registro com parecer ministerial em todos os processos, senhor presidente. É o relatório. Faculta a palavra a Sua Excelência, nobre procuradora Ana Helena.
Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio de previdência, onde a análise técnica considerou que no momento da verificação eles estavam atendendo aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie. Embora também tenha ocorrido nesses processos a mesma coisa dos processos anteriores, né? Alguns atos não consignam a letra correta, algumas promoções tardias, mas no momento da verificação, isso já estava superado com o advento da Lei Complementar 274. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da notificação dos interessados para os fins que entender cabíveis. E tínhamos pedido também correção nos assentos, o que já ficou superado pelo procedimento de uniformização de jurisprudência. São os pronunciamentos, senhor presidente. Senhor presidente, o mesmo entendimento. Pela legalidade eu resisto, pelo encaminhamento de notificação sem prejuízo, né? Já bem exposto pela nobre procuradora, pela notificação da servidora para tomar conhecimento e após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Votação pela ordem do conselheiro Valmir Ribeiro. Põe em voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. O relator decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, senhor presidente, é o 32, voltamos ao 32 da pauta, que é o processo 16.503. Correto. Prossiga. Esse processo, senhor presidente, eu vou retirar de pauta. Ok. Retirar de pauta. Retirado de pauta. Melhor instrução. E passo Silva Prado. ao processo, senhor presidente. 35 e 67 da pauta. 35. Que é o processo 16.449. 646 e o 16.649 da pauta. Prossiga. Ok. Obrigado, senhor presidente. Esses dois processos também, senhor presidente, trata-se de aposentadoria por invalidez. E também teve o seu trâmite normal nessa Corte de Contas. Todos os dois processos estão aptos ao seu registro. Todos bem analisados pela 4ª GCE e todos com parecer ministerial, senhor presidente, ao relatório. A palavra é nobre procuradora para o seu parecer. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida constatou que as concessões atenderam aos dispositivos constitucionais e legais pertinentes à espécie, pelo que este MPC opina pela legalidade e registro das inativações, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Ora, sua excelência, o relator para seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia ao processo de previdência do Estado do Acre, pela notificação do servidor para tomar conhecimento dessa decisão, após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro Valmir Ribeiro. Põe em voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Apoio o relator, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do relator, que continua com a palavra. Não, não, presidente. Agora, senhor presidente, é o processo 46, que é o processo número 16.496. 449, não? 449, desculpa. Trata-se também, senhor presidente, aposentadoria voluntária integral da senhora Maria Madalena Barbosa do Nascimento Vieira. Também teve seu trâmite normal nesta corte, todos bem analisados pela 4ª GCE e com o parecer ministerial da sua excelência procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, é o relatório. A palavra é sua excelência procuradora. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se da aposentadoria da servidora Maria Madalena Barbosa do Nascimento Vieira. A análise técnica procedida constatou que, no momento do exame,
se encontrava tudo dentro das normas pertinentes. No entanto, verificou-se que a aposentadoria deveria ter sido efetivada na letra D e não na letra C. Contudo, tal defeito foi corrigido pela Lei Complementar 274. Ante o exposto, este MPC opinou pela legalidade e registro da aposentadoria em tela, sem prejuízo de correção nos assentos funcionais, o que ficou superado pelo incidente de uniformização e pela comunicação da servidora. São os pronunciamentos. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna, Sua Excelência, o relator, para seu voto. O mesmo entendimento, senhor presidente do Ministério Público. Após pelo arquivamento. É o voto. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Ponho o voto, senhor presidente. Põe o voto, decidiu solenidade, gostei do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra. Não, acho que está superado agora, senhor presidente. Encerrou meus processos. Encerrada a pauta de votação, não havendo mais processos para julgamento, nem expediente a ser lido, eu faculto a palavra à nobre procuradora. Nada a comunicar, senhor presidente, apenas desejar um bom dia a todos os presentes. Pela ordem, o conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, nada a comunicar, só parabenizar a nobre procuradora pela sessão brilhante que hoje ela representou aqui neste plenário, nosso Ministério Público, o nobre conselheiro José Augusto na presidência e o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, também que relatou tantos processos com tanta rapidez e com tanta presteza na realidade. Meus parabéns a todos, agradeço a presença de todos. Conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado a todos e agradecer ao nobre conselheiro José Augusto pelo encerramento da sessão e nada mais a tratar. Excelência, eu quero pedir, venha a Vossa Excelência, que eu poupei por questão de economia processual. Sem dúvida. Foi extensa. E agradeço Vossa Excelência. Assim sendo, Excelência, um bom final de semana também para todos, embora amanhã tenhamos sessão plena. E assim eu declaro encerrada a apresentação e convoco outra para dia e hora regimental.